Opa. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro da Conceição Evaristo em relação ao livro Olhos da Água. Peço desculpa aí pelo atraso, mas eu estava acompanhando a live aqui da Conceição, tá tocando uma música agora, daqui a pouco eu acho que ela até aparece aqui. E deixa eu chamar a nossa convidada de hoje, que já está aqui, ó. Rebinha. Oi, Rebeca! Oi, E aí, tudo bem? tudo? Você viu, eu estava acompanhando a live da Conceição? Eu estava, daí eu parei para ir tomar banho, agora eu tive que voltar. Ela citou a nossa live, meu, olha que Eu massa. vi, nossa, que alegria, que felicidade. E aí, Rebeca, como você tá passando de quarentena? Menino, meio, né, triste, a gente tem que ficar aqui em casa, tranquilo, trabalhando, né, videoaula, preparando videoaula e lendo. Nossa, tô lendo, hein? E você? Então, eu gravei várias lives, Ah, mas na tô ligada. verdade, estou sobrecarregado aí com as aulas também, artigo doutorado, mas enfim. Mas ao mesmo tempo tendo esses projetos paralelos aqui. Nesse meu momento, estou fazendo aqui pela minha live pessoal, mas eu estou pensando em alguma coisa que envolva autoras, não só mulheres negras, mas autoras latinas e Ah, legal, hein? a gente vai seguindo aí, né? Alguma coisa e tudo mais. E a gente tem um podcast para gravar, tá? Não esqueci, né? Sim. Quando Deus me chamar, eu não Eu vou. não vou. Nossa, mas ó, e vai sair um monstro já do Sol na Cabeça, né? Então, na verdade, estou aguardando aí os momentos para a gente organizar esse lançamento aí dos podcasts. Inclusive, esses episódios, o Nicolas, que é o cara que me ajuda, ele vai tentar transformar esses bate-papo aqui em podcast. E, enfim. Bom, eu tava esperando ver se a Conceição aparecia aí, mas tava tocando uma música ainda aqui na live dela. Opa. E para Eu quem vi tá uma moça tocando violino, né? Coisa mais linda. sim, eu mal sei tocar violão. Na verdade, não sei nem pegar no violão. Fazer o quê? A vida. Olha Desde lá, Caia, alguém você que falando. a Conceição tanto fala, é o Caio. Eu acho que sou eu. A Lud também tá aqui, eu tava acompanhando ela com a Conceição agora há pouco, no bate-papo da Conceição, do livro Ponce e a Vicêncio. Inclusive, eu até lancei, né, na live ali, que o Ponce e a Vicêncio foi lista do vestibular. Não sei se do seu, mas no ano seguinte que eu entrei na UEL, ele tinha sido anteriormente. Então, não, Você no ano entrou em anterior que eu qual entrei na UEL, ano? ele foi. Você entrou em Entrei em qual ano? 2010. Eu acho que ele foi do meu. Eu acho que eu li ele naquela época. Só Ele que foi faz 2008 tanto e tempo. 2009. O meu foi 2009. Ah, então você Foi do leu o Ponce e a meu. Vicêncio. Eu tinha lido naquela época, mas adolescente, né? Aí eu reli agora, com outro olhar. Nossa, é um livro sensacional. Espero que logo a UEL coloque esse livro aqui também, que a gente está fazendo nossa sequência de bate-papo. Sim. Meu, acredita que eu dei o meu? Eu já dei uns 3 desse. E aí eu tive Nossa, que comprar o e-book agora. Porque eu falei, meu Deus, o meu ainda tava para Conceição. chegar. Oi, Aí eu tive que Conceição. comprar e-book. Conceição apareceu ali. Oi, Conceição, que honra. Bom, vamos começar então, já que, né, na verdade estou aqui, ó, novamente, né, com o meu coração apertado. Tem duas doutoras, a Conceição e a Rebeca, que agora é doutora, né, em Ah, mas é em estudo da linguagem. linguística. É, estudo da linguagem. E é recente ainda, tem que sair o Recente. certificado. Nicolas, começa a gravar aí pra gente. E Rebequinha, bom, se apresenta aí, fala quem que é você. Bom, sou só, mas né, uma mulher latino-americana. Não, na verdade eu sou Rebeca, sou mestre em linguística, estou doutora, né? Ainda não me acostumei a dizer que sou doutora, acabei de me tornar doutora em estudos da linguagem também. E, na verdade, sou uma amante da literatura, né? Acho que eu vou acabar indo para esse lado aí da força. Às vezes o pessoal me pergunta assim, nossa, mas por que você chama alguém, né, da área de estudos da linguagem e tudo mais? Mas a Rebeca, a gente trabalha numa universidade pública, a Unespar, a Universidade Estadual aqui do Paraná. E aí nas caronas, né, a gente vai trocando muitas ideias Nossa, sobre é literatura. Conceição, é Carolina. A gente, nossa, e vai desde a literatura mais
assim, Clássica. mais clássica, né? Até a gente começa a comentar o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, né? Que O são esses Rolezinho mais também, né? novos. Nossa, aquele livro Sol na Cabeça, o Rolezinho também, muito legal. Não, tem muito livro bom Sim. aí que a gente comenta. Bom, pessoal, a gente vai começar então a falar um dos contos, né? Hoje nós selecionamos o conto de lixão. Na verdade, eu dei opções para você, né, Rebeca? Por que você selecionou esse? Foi fake, na verdade, porque eu tinha selecionado o último, o que eu chamo de Esperança, porque eu sempre. O nome dele é mais complicado, mais complexo, que é o Ailoá Alegria. Deixa eu pegar aqui. Ailoá A alegria do nosso Alegria. povo. Isso, a alegria do nosso povo. Eu sempre chamo de Esperança, porque a mãe da menina é a Esperança, né, no conto. Eu tinha escolhido esse, só que aí você falou, Rebeca, escolhe outro. Vamos falar de uns mais do começo do livro, né? Aí eu falei, tá. E você falou, aí o de lixão. Eu falei, tudo bem, o de lixão, né? Só que, na verdade, o de lixão foi o conto que mais me deixou incomodada no livro, que eu mais, assim, senti que tocou mais em mim, sabe? Eu falei, gente, vou falar sobre esse conto. Fala sério. Assim como os outros contos da Conceição Evaristo, ela traz bastante essa ideia, né, da subcidadania, de um povo marginalizado por diferentes questões. Mas vamos traçar aí um panorama, Raquelzinha, do... Raquel. Olha, Rebeca, é que eu tava... Gente, tem muita gente que me chama de Raquel. Tem a Vandercy, a nossa querida orientadora mor aqui da UEL, que me chama de Raquelzinha. E você me chama da Raquel por causa da Raquel Bicalho. Tudo bem. É uma grande honra. Rebeca, e já basta, né? Fala um pouco aí do conto. Qual que é a história do conto? Então, o conto, antes de falar até do enredo mesmo em si, eu acho que é interessante a gente colocar que esse conto ele gera esse incômodo que eu falei, porque é exatamente o que a Conceição fala em certos momentos sobre a obra dela, né? Que a intenção dela não é causar esse... Não é minar a casa grande, né? É causar o incômodo ao sono injusto. Então, é isso que acontece mesmo. Então, incomoda, porque a gente está dentro de uma estrutura tão marginalizadora, e aí um conto que mostra isso acaba marginalizando. Perguntaram ali, é de qual livro? Só para contextualizar vocês. Olhos da Água, o conto de lixão, tá? Da Conceição. Então, o conto, o Caio falou assim, para a gente falar um resuminho, ele é curto e ele trata de um dia de um menino, o seu derradeiro dia, né? De um menino de rua, um menino marginalizado, cujo nome é de lixão, apelido. A gente não sabe o nome dele mesmo, né? E aí ele vai contando sobre esse dia dele, em que ele acorda com muita dor, e essa dor é física, mas ele começa a pensar nessas dores emocionais dele, nessas lembranças. E aí é mais ou menos isso que ocorre no conto. Vamos dar spoiler? Super! Eu sou Tem super que a favor dar, de né? spoiler. Gente, mas não deixem de ler, tá? Alunos que estão aí, tem que ler esse conto, tem que ler esse livro. Ao final, o nosso protagonista morre. E é isso, esse culminar de tantas dores acaba chegando numa morte. E é uma morte dolorida, né? Porque não é uma... passou mal, caiu, morreu. Não. Uma dor que, na verdade, veio desde criança, né? Ele vai trazer isso na memória. Mas vamos começar a dividir os temas, assim, né? Os tópicos que a gente tinha comentado. A gente começa pela parte da linguagem, talvez. Sim. Eu acho que é interessante isso que você colocou dessa dor, porque é a dor que é praticamente a protagonista do conto, né? Na vida do de lixão. E aí, vamos começar aí com essa parte da linguagem, depois desse resumo. Eu quero começar com a questão do foco narrativo. Gente, eu sou da linguística, então eu faço ali os tópicos, né? É isso. Então, ali, olha, a gente tem o foco narrativo, que no conto inteiro você tem um foco em terceira pessoa, só que voltado para dentro do protagonista. Então, de lixão abriu os olhos sobre a madrugada clara que já se tornava dia. Aí parece que vai ser um conto em terceira pessoa, simplesmente, em que você vai ver o personagem de fora. Mas não. Você começa com esse narrador onisciente entrando mesmo nos sentimentos, nas lembranças do de lixão.
E aí ele percebe que ele tá com muita dor, né? E aí vai falando todo esse conto, vai descrevendo. Eu acho que a descrição tão presente, tão delicada que a Conceição usou aqui, essa descrição, ela é focada em algumas partes sensíveis. Na dor dele, a dor, ela é muito perceptível. As palavras que são usadas para essa dor. Então, sentiu que a bola de pus estava inteira. Eu tô lendo ali no primeiro parágrafo do conto. Quem tiver com o conto acompanhando aí, gente. Então, sentiu que a bola de pus estava inteira. E aí vai falando dessa dor. É muito delicado isso que a Conceição faz, porque a gente percebe essa descrição dentro do lugar de lixão, dentro do olhar do de lixão. Eu não sei o lugar, como que é a marquise onde ele dormiu. Aí a Ludmilla colocou, a Conceição gosta de confundir os focos narrativos. E é isso, outra hora a gente está olhando pelo olhar pelo que aconteceu com a mãe, pelo olhar do personagem. E aí a gente vai indo e voltando com esse foco narrativo cambiante. E essa descrição que é tão presente, com os termos que são utilizados, então como que o personagem ele fica? As palavras utilizadas para descrição tem uma coisa que a Conceição sempre faz em vários livros dela, que é criar palavras compostas. E aí a gente tem ali o ovos vida, quando se refere ao saco dele, né? Vamos lá, né, gente? Parte íntima do homem. Não, só um adendo, Rebeca, eu chamo você de Raquel de novo. Eu percebi. Rebeca, o fato, assim, que ela trabalha com a sensibilidade tanto na palavra, mas quanto na simbologia, né? Porque é uma parte sensível do homem. Então, olha essa pegada, né? Da sensibilidade das palavras e com quais palavras ela acaba sendo sensível. Exato. Então, essa descrição com essas palavras tão sensíveis, e eu acho bem doida essa descrição, bem massa, assim, nesse sentido, de que você imagina uma marquise, mas ela não fica descrevendo coisas que parecem inúteis. Ela descreve a dor dele, ela descreve o jeito que ele fica, então é uma descrição tão focada, tão sensível. Então, a gente vê lá depois as palavras que ela usa para descrever algumas coisas. Então, quando ele deita em posição de feto. E eu acho que logo que ela traz essa posição de feto, essa palavra já chama o quê? A lembrança da mãe. Então, ele começa a se lembrar da mãe, que ainda bem, e aí parece que é uma coisa sensível, né? Mas daí a Conceição vem com a brutalidade desse conto. Ainda bem que aquela puta tinha morrido. Então, nossa, que lindo. Deitou em posição de feto, lembrou da mãe. Ainda bem que aquela puta tinha morrido. Nossa, aí a gente se surpreende, né? Então, é um conto que choca, é um conto que... Nossa, quando eu li, eu chorei, né? Eu falei, especialmente a figura da mãe, né? Porque nos outros contos, ela traz bastante a ideia, assim, da mãe, uma coisa sensível, sofre pela ausência do filho, sofre pela morte do filho. Eu estava assistindo a live dela agora há pouco, ela cita ali um pouco da Carolina Maria de Jesus, né? Que também a própria autora, né? Uma apresentação materna muito forte, e de repente você fica nesse como assim, mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Quem que é essa mãe que não apareceu no restante dos livros, né? No restante dos contos. E, na verdade, a gente vê Eu comecei a ler a Conceição com mais detidamente por causa disso, essa figura feminina tão presente, né? E aí, esse é o conto em que a figura feminina, ela é presente, só que de uma forma tão diferente. Olha a Raquel aí, a Raquel chegou. Você me chamando de Raquel... A gente estava em reunião agora há pouco, por isso. Gente, então, daí tem essa seleção de palavras que vai mostrando também a descrição do amadurecimento dele. Então, tem uma outra palavra que perpassa esse conto inteiro, que é o mijo, se referindo à urina. Então, o tempo inteiro, o mijo, então ele quer fazer xixi, e aí ele lembra da bimbinha. Eu preciso olhar na Lib, a linguista aqui, né? Eu preciso olhar na Lib, a palavra é bimbinha. Eu nunca tinha visto essa palavra para pênis, né? Então, o pessoal da Lib que estiver aí presente, dá uma olhada aí nas cartas. E aí, a bimbinha, que ela puxa, a mãe, aí ele lembra da mãe, e lembra que a mãe puxa a bimbinha, e aí depois de um tempo, ele vai falando que agora não é mais bimbinha. Agora é cacete, é pau.
Então, essa escolha lexical para mostrar o amadurecimento dele. Talvez não tão psicológico, mas físico, né? Sim. E, só você já mencionou, né, a questão do ato de mijar, né? Aparentemente, o ato de mijar é uma coisa que é um problema para ele. É como se ele quisesse colocar alguma coisa de dentro para fora, mas isso demora, dói, e ele consegue. E que aí vem a morte seguida também. Então, o que é esse tentar que ele está pedindo para colocar para fora e que não sai, e que ele pensa, mas lembra da dor, e que lembra da mãe, que a mãe puxava, né? E tudo mais. Sim. Então, são ideias, igual você mencionou, que são todas amarradas. Exato. Simbólicas, né? Sim, essa simbologia do xixi ser isso, de colocar para fora, de aliviar, e de ao mesmo tempo ser algo proibido, algo que só tem algumas horas, algo que constrange, né? Então, é isso. Então, o mijo para ele mijava na calça e constrangia. E na primeira relação sexual dele, ele achou que estava mijando. E a gente não sabe, né? A Conceição deixa esse mistério. Será que ele estava mijando? Será que era a ejaculação, né? Se ele teve a dúvida, o que aconteceu, né? E aí depois a gente tem essa questão da regressão temporal, que é feita de uma maneira tão sensível, que eu venho lendo muita coisa de literatura contemporânea, e a regressão temporal, muitas vezes, ela é muito fragmentada. E não é o que acontece em Conceição. Não é o que acontece nos contos de Olhos d'Água. Não é uma coisa fragmentada que, não, vai acompanhando tanto a memória do personagem que a gente vai seguindo como se fosse uma linha assim, tão sensível, mais sensível do que muitos textos que a gente tem visto aí na literatura brasileira. E aí, esses discursos que se misturam, né? A narradora, o narrador, o de lixão, a própria mãe, esse foco narrativo que até a Lud colocou ali. E aí, antes de a gente passar para as temáticas, eu quero trazer essa questão da temática sendo trazida pela linguagem de maneira bem sensível e trazendo a questão da dor. Então, no segundo parágrafo, eu vou ler um trecho aqui, porque nas outras lives eu vi que a Conceição gosta que eu leia. Então, eu acho que a gente tem que ler. Então, veja só. No segundo parágrafo, a gente tem lá ele falando da dor. Ai, meu Deus, eu não marquei a linha. Eu marquei o final quando ele começa a falar da mãe. Eu queria ler, mas não. Eu marquei aquela parte do dói o dente. Dói o ódio? No dói o ódio que eu te falei aquela hora. Tá lá no final. Bom, o meu é diferente, né? O meu é página 78. Fala o seguinte. O dente de lixão latejava compassadamente. Ele era uma dor só. As dores haviam se encontrado. Doía o dente. Doíam as partes de baixo. Doía o ódio. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. E aí, depois, no final, ele fala que dói a vida. Aí, já no último parágrafo, ele traz ali a questão de assustou-se, passou a língua no canto da boca, o carocinho latejou. Eu tô na terceira linha do último parágrafo. Num gesto, coragem e desespero. Levou o dedo em cima da bola de pus e apertou-a contra a gengiva. Cuspiu pus e sangue. Tudo doía. A boca, a bimbinha, a vida. Então, de novo, essa dor aí, ela sendo transmitida por meio da linguagem pra gente de uma dor que sai do físico e vai pro emocional, e sai do emocional e vai pro físico. Então a gente não sabe o que mais dói. Então, uma hora é o ódio, hora é a vida, né? E isso é tão sensível porque mostra essa dor sendo tão uma questão da existência dele mesmo, né? E aí a gente pode passar para as temáticas, né? E é uma dor que, na verdade, ela é meio que estrutural, né? Eu até comentei, no primeiro dia com o Beat, o quanto a gente vê alguns elementos da tragédia nesse conto, e o quanto parece que essa tragédia está na estrutura social deles, não apenas na vida, mas sim, socialmente falando. E que quando eu leio cada vez mais a Conceição, agora já estou pensando em quando dar aula do naturalismo, começar com o conto da Conceição, sabe? Esse diálogo de contemporâneo, clássico, e o quanto ela justifica cada vez mais a ideia do naturalismo, né? O meio acaba justificando o fim daquelas pessoas. Não é uma questão apenas de escolha,
mas o quanto aquele rol do qual você está inserido, isso vai justificar as suas ações. E é interessante a gente pensar na memória, porque eu acho que eu já comentei também, mas toda vez que ela ela sai do plano real e vai para o plano da memória, ela traz uma memória que justifica o presente. E, então, sempre justificando a situação que se encontra o personagem. Então, acho legal essa técnica dela. Não sei, na verdade, se é uma técnica, né? Às vezes é coisa da minha cabeça. Fica aí uma pergunta, Conceição, tá? Na live da semana que vem eu vou perguntar isso pra você. E, e o quanto que esse personagem é um pouco animalizado, não sei. Tanto Eu pensei nisso. Essa questão da fisiologia tá tão presente. A questão do corpo, do mijo, da dor. E eu até fiquei com medo de falar animalização, porque ele não é comparado a um animal. Mas é tão fisiologia, né? É tão dentro da fisiologia dele mesmo que se entra. E até o comportamento dele, não só dele, mas da mãe dele também, né? Que ele vai sentir um certo rechaço por ela. Mas só o fato de eu não ter o nome dele. É a mesma coisa que eu dei, sei lá, Graciliano Ramos com o menino mais novo e o menino mais velho. Quem são eles, Sim. sabe? Então eu tenho uma desumanização do personagem pela ausência do nome. Só que ao mesmo tempo... Olha, Viana, a Luana Viana trazendo aí essa questão. Isso, essa desumanização, Luana, que eu acho que ela não é tão desumanização. É mais essa visceralidade mesmo. Então, ele continua sendo humano, porque a delicadeza do conto, ela vai trazendo essa humanidade dele. Mas, ao mesmo tempo, vai trazendo essas partes que tão fisiológicas, tão físicas, que se confundem com a alma dele, com a introspecção dele. Então, eu acho que quando ela traz essa questão fisiológica dele, não chega a ser uma desumanização, mas se parece, e eu acho que é isso que é mais legal desse livro, porque é difícil você classificar como uma desumanização, quando, na verdade, a dor tão física, a questão tão física, a questão do xixi, do mijo, que parece uma coisa tão de boa, até quando ele fala a questão da primeira vez sexual dele, em que ele fala a primeira vez em que ele sentiu o prazer, né? Então, ali, que ele traz ali... Gente, é isso, a gente fica falando e a gente perde tudo, né? Aqui. Aqui, tinha experimentado isso no quarto daquelas putas. E aí ele fala da primeira vez. Foi também no quarto ao lado da sua mãe, com uma menina da idade dele, que como ele havia nascido ali, que experimentou o primeiro prazer a dois. Quando acabou tudo, quase morreu de vergonha. Então você tem aí essa parte tão visceral em que ele está falando do pênis que fica... risto, né, que fica ereto e é grande, nanã, e aí ele tem a primeira vez, aí tem aquele momento de doçura na vida dele. Aí você fala, gente, que doce, mas poxa, aí ele já acha que se mijou tudo, fica tudo com vergonha, constrangido, então tem um raio de esperança, você fala, o menino vai ser feliz. Não. Ô, Rebeca, você acha ele um pouco ignorante quando ele fala aquela parte da mãe, é uma parte que dói, né, o jeito que ele resgata a figura da mãe? Eu tenho esse costume, esse cuidado de tentar não ficar com raiva de personagem, né? Então, mas quando eu li a primeira vez, eu comecei a falar, gente, mas por que ele odeia tanto a mãe? Que aí quando ele rememora o que ela falava pra ele, tem primeiro um trauma, que ele lembra da questão de que ela puxa a bimbinha dele quando ele mijava nas calças, né? E aí depois a gente tem os conselhos que ela dava. E eu acho até bonitos os conselhos que ela dava, né? Que ela fala, eu nasci aqui, eu não tive opção, mas você saia daqui. Mas o que eu sinto, o que eu acho que dá pra ver é que até a gente comentou antes, todos os afetos dele, na verdade, são desafetos. Todas as ligações que ele tem na vida... E aí que a gente tem aí apresentada pra ele é a mãe. Ele não gosta da mãe. Ela era uma puta que transava com os homens no quarto do lado. Ele tem um amigo que ele não sabe se gosta, se não gosta. Ele conversa com ele. Então, eu não sei se ele é ignorante. Eu acho que a vida dele acabou tornando triste, né? Ignorante nesse sentido, talvez. Sim.
E a violência, ela é permeada ali, né? A gente estava comentando um pouco Permeada. como ela se manifesta aí, né? Amanda até usou ontem o termo na parte física, simbólica, na parte moral também. E na parte física, acho que ela fica mais nessa questão da dor, né? Que ele está sentindo ali, essa questão da violência. E é muito doido porque parece que a violência gratuita, ela tá muito presente logo no início, né? Então, ele acorda, aí ele só acorda e vê um amigo do lado. E o que ele faz? De lixão, encheu rápido a boca de saliva e deu uma cusparada no rosto do menino. Ele tava com a boca toda cheia de pus e sangue. Ó, o coronavírus, gente. Aí ele jogou, ele cuspiu lá no colega, no amigo. Então, essa violência que você estava colocando, ela já está logo no início, com a dor. Como se fosse uma consequência da dor. E como se levasse a dor. Então, é um ciclo entre dor e violência que está aqui e que eu acho que mostra esse ciclo no que ele está sentindo na hora, mas é o que reflete a vida dele, esse ciclo de dor e violência, né? Desculpa te interromper, né? Não, na verdade eu já esqueci que eu ia falar sobre isso, mas você deve ter comentado alguma coisa assim do tipo, dessa violência e do seu rol também, né? Eu achei muito, né, naquele nosso bate-papo de prévio, vamos dizer assim, quando de repente aparece a imagem do Rebecão da polícia. E aí a gente volta a essa ideia de um submundo da realidade dos personagens da Conceição, ou melhor, dos contos da Conceição. O quanto que... Quais são as instituições, né? Ontem eu acho que com a Amanda foi uma baita live. Pena que a internet foi, assim, uma tragédia. Só que ontem com a Amanda me marcou muito a ideia, assim, dos corpos negros. Foi uma palavra... Ontem não, desculpa, domingo. Domingo. O termo corpos negro ficou assim na minha cabeça, não sei, acho que segunda-feira, o dia todo, pensando nessa ideia. E como, novamente, eu tenho uma ideia sem dizer corpos negros, mas assim, a ideia é que aparece, de repente, uma instituição pública e que vai ser o polícia. E aí, quando eu penso nessa realidade, quais são os acessos de políticas públicas que eles têm acesso, seria essa segurança que vem representada pela imagem do policial. E que aí o policial vai pegar, não o menino, não o rapaz, mas veio recolher o cadáver. E aí eu tenho uma certa impessoalidade com o corpo que está ali morto, né? Não é assim um jovem, um rapaz. É um cadáver. É como se fosse mais um. Essa é a escolha lexical mais crua, né? Eu achei do conto, assim, que eu li. Que é o rabecão da polícia veio recolher o cadáver. E é o que você colocou mesmo. A polícia só chegou agora, quando o menino já não tem mais. O que vai fazer? Ele já morreu. E aí o descaso das autoridades, e aí tem a questão dos corpos negros, que a Conceição não coloca aqui acordo de lixão, mas é uma temática muito presente, né? Na verdade, a temática da Conceição é sobre pessoas negras, né? Mulheres principalmente, mas perpassa todas as crianças negras também. E aí aqui não tem a questão da cor, mas ele é marginalizado, ele é um menino em condição de rua. Né? Nesse caso, você pode lembrar aí do Capitão de Areia, né? Do Jorge Amado, do Cidade de Deus, né? Ele mesmo, que eu esqueci. E aí você tem Esqueci, eu tô lembrando do filme. E aí você tem o Cidade de Deus, o Jorge Amado, que mostra esses meninos de rua, que são completamente marginalizados pela sociedade. E aqui você tem a polícia só presente na hora que ele já morreu. E esse descaso é uma violência. Paulo Lins, obrigada aí. Esse descaso também é uma violência. E, na verdade, eu tendo a pensar que a violência que ele sofreu em relação à mãe dele não parece ser tanto aquela violência física da mãe puxando a bimbinha. Ele talvez nem ligue tanto para isso, né? A questão mais é esse descaso dele estar convivendo lá com as prostitutas, com a mãe dele enquanto prostituta, com os homens chegando. Então você tem aí essa violência do descaso, que é a violência que as pessoas negras, as pessoas das favelas estão sofrendo hoje, né? Então, com o coronavírus, por exemplo, tem um descaso. A gente não viu uma proposta
das autoridades sobre em relação às pessoas das favelas, em relação às pessoas as pessoas que estão mais vulneráveis, né? As pessoas negras que estão entre as porcentagens das pessoas que mais morrem. Então você tem aí o descaso sendo a violência do Estado também, né? E ontem eu estava ouvindo eu ouvi 2 podcasts em relação com essa temática, né? E aí ontem eu vi um do Mamilos em que falava que você já ouviu falar de quantos tiroteios tem em cada favela? Sabe, a gente não ouve falar disso, a gente não vê. Da mesma forma que eu fui procurar notícias sobre quantos meninos morrem na favela, qual que foi o último menino que a gente viu que morreu na rua, né? Ou então em uma condição de esquecimento, de descaso, e a gente não vê essa porcentagem. Por quê? Porque é o descaso mesmo, ninguém quer saber, ninguém quer mostrar. Acho que o Combit, eu acho que ele até citou os números agora, mas eu não lembro. Mas assim, era em torno de mais de 15 tiroteios por dia, numa realidade. Quando se faz a média, mas tem favela que tem 100. No Mamilos de ontem, eu esqueci o nome da favela. Gente, é muito nome. Mas daí, o nome de muita coisa, nome de autor, nome de livro. E aí, ontem, até quem estiver ouvindo aqui, se quiser ouvir o podcast do Mamilos, que eles falam que uma organização do pessoal lá das favelas, das comunidades, fizeram as contagens, começaram a contar, da mesma forma que eles estão fazendo as contagens de casos de coronavírus em cada casa. Então, é o povo pelo povo, né? Porque esse descaso é uma violência que a Conceição denuncia e mostra aqui pra gente. E eu achei legal, porque assim, mais um conto que termina com uma morte. E agora há pouco a Conceição, numa live, ela falou uma coisa bem interessante, dessa questão assim de quando uma pessoa negra acaba morrendo, né, é um tempo não realizado, especialmente se é uma criança, né, a infância tirou toda a vida dela, é praticamente assim um aborto que acaba fazendo com um deles, né, ou com mais um deles. E quando eu li esse conto, particularmente, não vou mentir, eu falei assim, eu acho que eu pulei alguma página, aí eu voltei e fiz a leitura de novo. Porque, diferente dos outros contos, a Conceição, ela estende mais essa questão poética, né? Igual o da Zaita, que eu também tenho essa violência, a morte, como o final ali, né? A tragédia no final do conto. Só que nesse me lembrou um pouco do Rubem Fonseca. Só que é uma violência mais subjetiva, porque quando eu penso no Rubem Fonseca, é uma violência mais externa, vamos dizer assim. Dei aula esses tempos aí daquele conto Feliz Ano Novo, e tinha um outro que era O Passeio no Parque. São esses 2 contos. E que aí você vê uma violência brutal, assim, mas parece que você consegue imaginar a cena. E aí quando eu penso nessa violência dos personagens da Conceição, parece que é um olhar mais intrínseco e como se estivesse dentro do personagem. Essa Sim. dor de mijar. O que seria essa dor de mijar? Sim. Sim. E aí, assim, a dor começa com mijar, mas, assim, tudo dói na vida dele. Então, quem são as pessoas que sofrem e tudo mais? E quando eu convidei a Rebeca, eu ficava pensando assim, sabe que eu chamo a Rebeca? Eu chamo a Rebeca para esse projeto. Porque quando eu fui divulgar a Rebeca, alguém colocou alguma coisa aqui e depois eu leio. Leio para mim enquanto isso, Rebeca. Quando eu chamei a Rebeca, eu estava com receio de não ser da literatura, não que ela não fizesse, mas especialmente por ser uma pessoa branca, né? E aí eu falei dessa questão do lugar de fala, o quanto que... Acho que eu postei em algum grupo do Face que veio umas 4 pessoas me criticando. Nossa, que legal, cadê as pessoas negras aí? E nesse grupo, né, que eu juntei nesse momento, só tinha 2 pessoas negras. Só que ao mesmo tempo, acho que ontem, com a fala da Amanda, ficou bem nítido essa ideia do lugar de fala, de visões e interpretações. A Amanda ontem, o conto que nós analisamos, que é a Ana... Eu tenho problemas com os nomes. Ana da Venga. Que eu fiz uma interpretação e o feedback que eu me choquei mais por um lado, e depois ela vai falar em relação à concretização do amor entre 2 pessoas negras, e que era uma coisa que não havia passado pela minha cabeça. Mas isso não, essa análise da Amanda foi muito sensível. Sim, e aí assim, são interpretações que elas estão relacionadas com o nosso lugar de fala, né? O que o Thiaguinho tá perguntando aqui? Não, o Thiaguinho aqui, esse é nosso aluno, né? Ele lembrou aqui a questão do descaso em Capitães da Areia, né? Em que tem essa ligação e um dos meninos pega varíola e é levado para o lugar onde eles contam que levavam os pobres doentes para morrer.
Sim, Capitães de Areia, gente, foi um dos. Hoje foi o Danilo que me recomendou, acredita? O Danilo nem é de literatura, né? Ele falou: Rebeca, você nunca leu Capitães de Areia? Leia Capitães de Areia. Gente, o Danilo é meu marido economista. Falou: leia Capitães de Areia. Aí eu li faz bastante tempo, a gente estava começando a namorar. E eu chorei tanto porque mostrava esse descaso. E eu acho bem interessante isso que você colocou, Caio, porque eu acho que você chamou outras pessoas negras que não puderam, você vai fazer uma nova sessão que vai chamar mais pessoas negras. E eu acho que esse racismo que as pessoas negras sofrem são culpa das pessoas, é culpa das pessoas brancas, né? Então, enquanto pessoa branca, eu preciso estar aqui para ler o que a Conceição Evaristo tem para dizer para mim. Porque ela não quer deixar o sono dos meus antepassados ser injusto, né? Então, eu sou responsável por conscientizar as pessoas racistas que vivem à minha volta, as pessoas brancas que estão à minha volta. E, de forma alguma, eu quero tomar o lugar de fala de uma pessoa negra, porque eu acho que, na verdade, a gente está aqui para ouvir o que Conceição está falando para a gente, né? A gente está aqui para engrandecer uma obra de uma pessoa, de uma grande autora, que é negra também. E que foi marginalizada por muito tempo também, né? Sim. Nossa, hoje eu ouvi o podcast da... Ai, Jesus, é nome, né? Negro da Semana, gente, ouçam. Com a Lê Garcia, acho que ele chama Lê Garcia. Eu gosto muito desse podcast. E aí falava sobre a Conceição. E aí falou quanto ela demorou. Tem um episódio só sobre Conceição. Falou quanto ela demorou para conseguir, né? Publicar e para conseguir. Imagina, gente. Imagina quantas literaturas a gente está perdendo. Quantas obras já a gente está perdendo por causa desse racismo estrutural que a gente tem. Ô, Rebeca, esse aluno aí, ó, o Thiago, ele é meu aluno, tá? Inclusive foi o Caio Vitor que deu aula pra ele sobre Capitães da Areia. Não é o Thiaguinho do universitário? Eu sei quem ele é. Mas, na verdade, eu também, quando eu pensei em relação às crianças, na verdade, eu acho que no meu primeiro bate-papo com o Beat, eu tinha comentado essa ideia das crianças, né? Um tempo não realizado, a questão da morte, o diálogo entre os Capitães da Areia, né? Porque aí você vai ver o grupo de quantos sobrevivem, quantos têm uma oportunidade da vida, quantos são o Neymar na vida, né? 1000 entre 1, enfim, né? 1 em 1000, quantos seria essa perspectiva? E pensando no personagem de Lixão, né? Que nome, que apelido. E a gente só fica sabendo de onde veio o apelido depois que ele morre, né? E eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver com essa identidade dele, que fica perdida, né? Então, a identidade do de Lixão, a gente sabe quem ele é por causa da dor dele. A gente sabe quem ele é pelo que ele já passou pela mãe dele. A gente sabe quem ele é porque ele morreu na rua. Mas a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe os sonhos dele, a gente não sabe se ele era bom em jogar futebol. No Capitães de Areia, a gente vê muito os meninos e a gente consegue conhecer um pouco cada um, né? E aí dói quando um deles morre de varíola, dói no final. Capitães de Areia, não vou contar o final para vocês lerem, mas Quando um livro... aquele pulo ali, né? Aquele pulo. Ai... Nossa, chorei tanto com aquele pulo. Mas a gente tem aí um personagem que a gente não conhece os sonhos dele. É realmente isso que você colocou. Essa inocência que morre. E nesse livro, parece que a Conceição, ela falou, deixa eu fazer esse povo chorar. Então, ela colocou três contos que falam de crianças que tiveram a sua morte precoce. Né? Então tem o da Zaita, que, nossa, que livro, que conto, que coisa linda. A análise do Beat foi muito brilhante também. E depois a gente tem o do de Lixão e depois o do Lumbiá, né? Que também... O do Lumbiá é uma... Lembra as histórias que nossos avós contavam, do menino que pegava o menino Jesus, né? E aí a gente vê toda essa temática da criança que perde. Ó, o Thiaguinho ficou também chorando, né, Thiaguinho? Vai ganhar nota, eu acho. Nossa, a nota tá garantida, ó, em duas matérias, interpretação de texto e literatura. Então, gente, o Lumbiá, que também passa por essa morte precoce, que mostra
quase que aborto mesmo que você colocou. E eu acho que dá para pensar nisso, remete a isso, quando ele, de novo, ele deita lá no final. Então, lá de baixo para cima, no último parágrafo, Fez o quando esforço, coloca tentou. deitou novamente, tomando a posição de feto. Já eram 7 horas da manhã. Então, ele morre na posição de feto, que é essa posição em que o menino está procurando de novo a proteção da barriga da mãe. Ele quer ser protegido, ele tem medo de morrer sozinho. E logo no início, ele já sabia que ele ia morrer. Então, a gente tem ali essa temática da morte, diferente no Zaita, que a gente fica, vai morrer, meu Deus, o que vai acontecer com essa menina? Sai Meu Deus, daí, por que ela tá menina, saindo? sai. Tem um tiroteio. Nesse aqui, logo no início, ele já fala, no terceiro parágrafo, será que ele ia morrer? Será que a dor de cima ia se encontrar com a dor de baixo? Será que o encontro seria uma dor só? E era. E aí ele depois fala no nono parágrafo, oitavo parágrafo, que ele fala lá, sabia que ia morrer. Então, ele fala lá, eu acho que é o oitavo ou nono, na última página do conto, o segundo parágrafo, em que ele vê que ele tá com vontade de mijar, e aí ele pensa em fazer xixi nas calças, e aí ele lembra da mãe de novo, né? Ele lembra ali da mãe dele de novo, e aí ele fala, a mãe, aquela puta, era bem capaz de vir de novo e vir castigá-lo. Apalpou meio sem jeito e envergonhado as partes doídas. O dente latejou do profundo da boca. Dor de dente matava? Não sabia. Sabia, porém, que ia morrer. Sim. O bicho fez uma pergunta aqui. Caio, há uma ausência de paternidade muito grande no livro. Você vê isso como crítica de lixão tem raiva da mãe e não do pai. Sobra à mulher toda a responsabilidade, toda a pedrada. Inclusive, a Conceição, alguém perguntou na live da Conceição agora há pouco em relação à ausência das figuras paternas, das ações das figuras paternas, alguma coisa assim. Eu acho que é um retrato, Bit. Eu acho assim, eu acho que o pai é ausente mesmo nessa sociedade, né? Então é a ausência que fala, não existe, não tem um pai, né? Eu acho que resgata um pouco essa estrutura cristalizada e que é a mãe que cuida do filho, não o pai. O pai é sempre legal, o pai é o que topa tudo, mas não a mãe. A mãe é a chata. Inclusive, pessoal, minha mãe tá na cozinha. Mas quando ela fala esse fragmento aqui, ó, não gostava mesmo da mãe, nenhuma falta ela fazia, não aguentava a falação dela. Di, vai pra escola. Di, não fala com os meus homens. Di, eu nasci aqui, você nasceu aqui, mas dá um jeito de mudar o seu caminho. E, gente, me lembro minha mãe. Acorda, vai estudar, vai fazer não sei o quê. Então, eu não sei, eu acho que é mais assim, dessa crítica, talvez trazer um pouco desses valores patriarcais que não... Claro que numa realidade do livro isso deve ser muito mais forte, mas quanto ainda cabe à mulher a bucha de criar uma criança e que o pai muitas vezes é a figura ausente, e, enfim. Eu acho que isso que também a Anne colocou, que representa a solidão da mulher negra. Porque eu vejo muito isso, em Carolina também. É a mãe. Mas por que a mãe? Talvez o menino, ele estava repetindo, claro, uma questão estrutural, mas na verdade a questão estrutural é que manda. O pai, ele já nem está, o pai, ele nem esperava-se que o pai fizesse alguma coisa. Ele esperava da mãe. E, na verdade, esse desafeto que ele tem pela mãe é o máximo de presença que ele tem de alguém por ele. Né? Eu acho que isso é bem, bem interessante. A Conceição trouxe aqui uma frase muito linda, né? Saibam que escrever é uma maneira de sangrar e de muito sangrar. Nossa, que profundo. Quando pensa no pai, até nas memórias deles, pode ver que as memórias são muito mais marcadas pela presença da mãe. Embora eles sintam uma baita raiva da mãe, né? Que ela é uma puta e tudo mais que ele coloca ali, o pai, ele é ausente até na memória dele, né? Porque
talvez ele nem conheceu. Quantos meninos que você conhece, se você já trabalhou com alguém... Ah, você estudou em escola pública, né? Quantos Sim. amigos seus de escola pública? Eu já trabalhei em escolas... Hoje a gente trabalha em outra escola, mas eu trabalhei em escolas mais vulneráveis. E até na universidade, quantos alunos, quantas pessoas a gente conhece que não conhecem os pais, nunca viram os pais. Então, é uma ausência mesmo, né? Alguém colocou aqui a metáfora da questão do aborto. Ah, não, a gente estava pensando mais na questão do aborto, muito mais Per- metafórico, tá? Não Sim, era físico, e muito menos nem o da escolha, era muito mais aquela coisa de uma ideia ser, no sentido de retirada. um aborto de uma inocência, não um aborto de um bebê que defendemos que deve ser uma escolha da mulher mesmo, mas isso não foi esse o aborto que a gente quis trazer aqui mesmo. E Rebeca, para a gente, antes de a gente fechar, eu queria fazer uma Ah, colocação. já? É, a questão da. Eu fiz algumas anotações aqui, tá, pessoal? Só que minha letra saiu um pouquinho assim, ó, Ok. A questão dos submundos, né? O cenário. Como que você imagina o cenário quando você lê logo de cara esse conto? Eu morava lá no centro de Londrina, aqui no centro de Londrina, né? E aí tinha do lado da minha casa um restaurante que tinha uma marquise, onde dormiam pessoas em situação de rua. E na minha cabeça era esse o cenário, É, sabia? Era esse o cenário, porque eu me lembrei, e aí acho que é isso que passa pela nossa mente, né? As imagens que a gente já viu de pessoas em situação de rua. E aí, quantas vezes a gente não passava por pessoas que a gente não sabia se estavam dormindo, se estavam bem, e aí você ficava, será que tá tudo bem? Né? E tudo isso. E você? eu não sei, eu pensei, eu acho porque eu estava influenciado pelos outros contos e eu já imaginei um cenário totalmente assim de submundo, talvez sabe, uma favela e tudo mais. É, a Lu tá perguntando se é a Rebeca do Quarto Despejo, é ela mesma. Sou eu mesma. Gravamos um EP sobre o Quarto Despejo lá no meu canal do Literacy Podcast. Sim. E aí a gente tem que gravar um de Ponciá, porque Ponciá é uma leitura obrigatória dos meus alunos da Unespar, viu? Então eu preciso ler com eles isso. A gente Eu tem que fazer preciso gravar. aquela aula ainda. Sim. Rebeca, Deixa só mais uma coisa que eu ia sim, eu tenho falar e mais eu uma coisa também. esqueci. Só deixa eu falar enquanto isso. Fala isso, pra eu ir Tá. lembrando. A questão da identidade. Você percebe uma construção, uma desconstrução da identidade ao longo do conto? Você não falou que ia perguntar isso antes. Eu acho que essa questão da identidade do de lixão, na verdade, o que mais me incomoda em relação a essa identidade, o que mais eu penso nessa identidade é isso, a gente não sabe o nome dele. E a gente acha que, por que é Didi? A mãe dele chama ele de Didi, né? E é Diego, é Divaldo, é de o quê? E no final, a gente descobre que era o apelido porque ele chutava latões de lixo. Então, eu não sei responder mesmo essa sua pergunta, se é uma construção, uma desconstrução. Eu tenho aí esse questionamento mesmo. Eu, quando estava lendo o conto, eu achei que eu estava construindo um personagem, uma identidade dele, só que aí depois que eu descobri que não tem um nome, né, tem o dirichão, um apelido, e que aí quando eu coloco a palavra, né, cadáver, parece que é mais um em tantos. E aí me veio a ideia, né, em Londrina, acho que isso aconteceu, né, quem quiser pesquisar aí depois, corpos na rua de mendigos sem nome, sem documento, e que é mais um corpo agora, e a mesma coisa passa com ele. Parece que após a morte é isso, né? Ele é só um cadáver e ele é isso. Ah, Renatinha, me parece que ele representa não só essa personagem, mas a identidade de várias pessoas, de todo um grupo. E que ele é um Sim. grupo invisível, né? Quando a gente pensa em questões Sim. políticas, períodos de eleições, quantas propostas de intervenção você acaba vendo para tirar os mendigos da rua? Né? Eu lembrei do conto Uma Vela para Dário, do Trevisan, né?
que vai mostrando a pessoa que morre no meio da rua e aparentemente é uma pessoa em situação de rua, que está com um cachimbo, né? Que larga o cachimbo do lado. E aí as pessoas pensam em ajudar, mas acabam que vão roubando tudo que ele tem. Eu não sei se ele é uma pessoa em situação de rua, se é uma pessoa boa, mas ele é uma pessoa sem identidade, que a gente vai sabendo que ele se chama Dário depois, mas que é isso, ele morre na rua e ele fica na rua. E aí vamos pensar que no Trevisan não é uma pessoa em situação de rua. E este, que é uma pessoa em situação de rua, quanto tempo demorou para a polícia ir buscar? Na morte, até para isso o Estado se atrasa nesse conto. Então, ele morreu, um transeunte passou e teve a impressão de que o garoto estava morto. 7 horas da manhã, isso. Que horas que o rabecão chegou? 9 horas. Sabe? Então, 2 horas um menino morto na calçada. Então, e aí eu acho interessante que você colocou, que constrói-se uma identidade, e que a Rê colocou também, constrói-se essa identidade de várias pessoas, de um grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Conceição ela faz isso. Ela mostra que esse grupo, ele é composto por individualidades. Então, por um menino que tem problemas com a mãe, por um menino que está com dor de dente, ele não sabe o que acontece com o dente, se o dente... Gente, quando você tem dor de dente, você é criança, você vai em busca de, meu Deus, meu dente está doendo. Ele tem 14, 15 anos, ele não sabe se uma dor de dente mata. Né? E aí a Conceição, acho que ela constrói essa identidade geral nesse conto e, de alguma forma, a gente tem, ao mesmo tempo, essa individualidade desse menino. Né? É bem interessante como isso passa. Ao ler sobre esse conto, eu vi essa questão da uma autora que chama Ana Paula Coutinho, que é uma autora portuguesa. Isso foi citado em um artigo publicado por uma universidade aqui do Sul. Eu não lembro, então... Gente, se fosse um artigo, eu estaria colocando na bibliografia, tá? Mas fica aí a pesquisa de vocês, confio em vocês para isso. Então, esse artigo, ele traz... a visão de um novo termo cunhado pela Ana Paula Coutinho, uma autora portuguesa, que se chama exiliência, que é essa questão do exílio, da marginalização, sendo um lugar, né? Então, eles são marginalizados, eles estão em um exílio imposto e, ao mesmo tempo, eles são resilientes a isso. É isso que sobrou, né? Então, o de Lixão, ele tem toda uma revolta, mas essa revolta dele, ela nem chega a âmbitos tão sociais. Ela fica muito mais no pessoal. A gente enxerga essa revolta no social porque o conto, ele nos dá todo esse contexto, ele nos mostra a questão social, mas por meio de um viés pessoal do de Lixão. Um viés sensível. Ele não está falando, esse governo, essa polícia, essa educação, a saúde, a moradia. Ele não falou isso. Mas o personagem ele tem questões individuais, questões pessoais, que nos levam a levantar essas questões, a pensar nessas questões sociais. E aí essa questão dessa resiliência dele, desse exílio imposto a ele, em que ele está à margem da sociedade e... nos faz pensar em como a sociedade funciona, qual que é o sistema e como esse sistema não pode. Está aqui para as pessoas. Oi? É que travou um pouco, assim, não, a internet está tão boa hoje, não vai travar. Não é. É o meu celular que anunciou a bateria acabando. Não, mas beleza. A gente já vai terminando já. Não, concordo com o que você mencionou, essa questão da... Acho que ela é muito feliz nessa construção do cenário. É uma coisa que eu tô até pensando em estudar agora, sabe? Acho que vou sair do insólito, vou pro cenário, a paisagem dentro da literatura. E, Rebeca, por que ler esse conto de Lixão é uma leitura urgente? Porque ela vai te incomodar. Porque ela vai fazer você olhar para a sociedade, vai fazer você olhar e falar: é injusto que crianças e adolescentes vivam nessa condição. É injusto que o sistema faça com que isso aconteça. Ela não é um conto de denúncia, mas a Conceição ela faz o que ela promete. Ela incomoda o sono injusto.
da Casa Grande. Então, eu acho que é isso. Porque mostra esse descaso com a morte, mostra esse descaso com a vida, mostra essa violência enquanto descaso. Então, gente, leiam Conceição. E eu acho mais do que isso, né? Quando a gente fala de uma sociedade moderna, em que fala-se de democracia, como que você lê um texto desse e você não pensa em democracia? É um tipo de leitura que existe você antes e você depois, certamente, não só com esse conto, mas qualquer Sim. conto da Conceição Evaristo. A Paula Massi, na primeira live com o Beat, ela colocou uma palavra, né? Houve vivências. Eu gostei desse termo, viu, Paula? Acho que eu vou cunhá-lo por você. Que é exatamente essa ideia. É a gente ouvir essas outras vivências e tentar mudar um pouco dessa realidade. Eu gosto de enfatizar bastante esse conceito da literatura como uma função social e o quanto eu acredito muito que a literatura pode mudar um pouco essa realidade. É por isso que a gente está fazendo essa sequência de lives. E o Beat falou alguma coisa aqui. Temos um dia de um ninguém que pode ser visto em cada capitão de areia do mundo, é isso mesmo. Mas é daqueles personagens que só ele pode ser vasto ou visto como de lixão. É, exatamente, Beat. Nossa, perfeito. Então você tem aí essa questão do personagem que ele é um ninguém, mas ele tem uma identidade, ele pode ser qualquer um dos capitães de areia. Mas só ele vai ser tão ele quanto Sim. ele. Puta, velho, foi tanto ele agora, né? Escrevivência, sim, né? Escrevivências é o termo da Conceição, é o termo da escrita da mulher negra, da Conceição, que a Conceição coloca como essa escrita que passa pelas vivências. E uma coisa que eu vi. Vai acabar o nosso tempo, Rebeca. Eu tenho já. 2, tá? É rapidinho, gente. Coisa. Ai, cara, deixa eu falar. A Conceição, gente, tem um site da UFMG ou da UFRJ, não lembro, que é Afroliteraturas, que fala de como a Conceição pensou nesse conto. A Conceição tá aí na live de quinta, ela vai falar pra você. Ela conversou com um menino que tava vendendo amendoim na rua e falou de uma briga com o irmão. Então, gente, é isso. Olha as escrevivências passando por aí, tá? Pessoal, gente, acabou, né? Minha caneta fazendo barulho. Vou passar, pode deixar. Bia. Pessoal, agradeço muito pela presença de hoje. Rebeca, aquele abraço. Gente, eu vou mudar meu nome da Raquel, não é possível. Tá, e a gente se vê amanhã com o professor Lucas. E o conto de amanhã é um conto totalmente filosófico. Olhos da Água. Conceição, aguardo você aqui. E quinta também, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau, Rebeca. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Caio. Obrigada, Conceição. Gente, amei. Pessoal, muito obrigado pela live de hoje. Amanhã às 8 horas. Hoje eu comecei às 8h30 porque eu esperei um pouco a Conceição. Eu queria que ela estivesse presente. Conceição, obrigado pela honra de estar aqui. E a gente se vê amanhã às 8 horas. Até mais. Tchau, tchau, gente.